Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu gostaria de trazer um tema bem interessante e importantíssimo para a nossa caminhada cristã, que é devemos batalhar pela nossa fé. E para falar um pouco sobre esse tema, eu gostaria de deixar um texto que se encontra na carta de Judas, capítulo 1, verso 3 e 4, que diz o seguinte: Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens se introduzem com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Judas, ele não pode ser confundido com o Iscariote, né? Aquele que traiu o Messias. Aqui Judas, ele era irmão de Cristo, né? Aqui nessa carta ele não faz essa afirmação, mas em outros escritos da Bíblia nós vamos encontrar essa informação. E ele traz um ponto extremamente importante no qual os apóstolos, eles também fazem essa afirmação num tom de preocupação com a vida dos irmãos, com a fé dos irmãos. E aqui no verso 3, ele fala sobre batalhar pela fé. E realmente o sentido da palavra é realmente lutar por essa fé, correr atrás, se manter firme, para que não se esmoreça, para que não caia da fé que foi entregue aos santos, foi entregue àqueles que vieram antes de nós. E aí no verso 4 ele vem dando uma explicação por que ele fala que nós devemos lutar pela fé. Ele afirma que algumas pessoas estavam se introduzindo dentro da comunidade cristã e trazendo ensinamentos errôneos, trazendo ensinamentos que não condizem com as Sagradas Escrituras. E o interessante é que essa carta é uma carta circular, né? Foi uma carta que circulou no meio da comunidade cristã na era antiga, né? E não era uma carta direcionada a uma cidade como era Corinto, como era Colossenses, como era Filipenses, embora a carta escrita aos Colossenses, no final dela, se tem a informação de que foi escrita uma carta também para a comunidade em Filadélfia e que a carta que foi lida em Colosso era para ser lida também em Filadélfia e a carta de Filadélfia era para ser lida em Colosso. Então, existia essa troca. E essa carta de Judas ela já era uma carta circular para a comunidade em si. Então, aqui ele faz uma afirmação de que nós devemos batalhar pela fé e ele vem trazendo uma explicação por que dessas pessoas se introduzirem no meio evangélico em si, no meio cristão em si. E isso era uma prática, infelizmente, muito comum naquela época, assim como infelizmente é muito comum nos nossos dias atuais. Hoje nós encontramos muitas falsas doutrinas trazidas por pessoas que estão se infiltrando dentro da comunidade cristã, dentro do corpo do Messias, para trazer doutrinas que não fazem parte dos ensinamentos do nosso Mestre e depois dos ensinamentos dos apóstolos de Cristo. E isso é algo extremamente preocupante. Infelizmente, falsas doutrinas elas têm circulado desde a época dos apóstolos e têm circulado hoje também. Muitas somente com uma nova roupagem, muitas só modificaram um pontozinho ou outro, mas na realidade são todas elas falsas, são todas elas tentadas para tirar o foco daquilo que é essencial para a nossa vida, que é o quê? A pregação das boas novas e aguardar a volta do nosso Messias para buscar a Igreja de Cristo. Muitas doutrinas são trazidas através do ego humano, onde o homem
ele coloca sobre os seus próprios ensinamentos, coisas que partiram do seu próprio entendimento, da sua própria cabeça, e eles tentam colocar para a Igreja de Cristo, para os irmãos, seguirem como se fosse algo de regra, como se fosse algo realmente que foi extraído das Escrituras. E isso é um cuidado que nós devemos tomar muito grande. Sabe por quê? No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, o nosso mestre ele foi indagado pelos fariseus sobre por que os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E o mestre, ele vem, né, como sempre, ele vem rebatendo os fariseus sobre por que eles estavam trazendo esse ensinamento, mas eles estavam esquecendo, deturpando o ensinamento realmente da Torá, o ensinamento da lei que o Eterno deixou para a nação de Israel. Que era o quê? Que era sobre a questão do honrar o pai e mãe. O que eles estavam fazendo? Essa oferta aí, isso que vocês vão dar ao pai e mãe, se vocês entregarem no templo, é como se vocês estivessem fazendo a mesma coisa. E automaticamente vocês estão desobrigados de honrar o pai e mãe. E aí eles estavam descumprindo uma determinação do nosso Criador, que era os filhos, né, honrar o pai e mãe, ajudar o seu pai e mãe financeiramente. É isso que o contexto nos diz. E o nosso mestre, ele vem fazendo essa jogada e ele fala que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai, porque provém do coração. E isso é uma afirmação extremamente verdadeira. E ele fala logo em seguida que bem profetizou o profeta Isaías a vosso respeito. Louvam-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, nós podemos entender que desde antigamente já existiam doutrinas, já existiam ensinamentos que são coisas que partem do próprio homem. E Provérbios sempre nos afirma que para nós não sermos sábios aos nossos próprios olhos, não, para nós sermos sábios através da sabedoria que vem da parte de Deus. Então, não adianta nós acharmos que é porque alguém que tem uma posição, um dom dado por Deus, vai trazer alguma coisa que realmente aquilo é da parte de Deus. Nós devemos fazer essa avaliação, nós devemos entender o que as Escrituras nos ensinam e que o nosso Mestre deixou para nós, para que nós venhamos a cumprir. Aquele que é chamado por Deus, aquele que é realmente levantado por Deus para exercer um ministério, né, no qual Paulo descreve, no qual são 5 ministérios. Alguns entendem como 4, né, que é o de profeta, apóstolo, pastor, mestres e evangelistas, né? São 5 classes. Alguns entendem que pastor e mestres são uma só, né? Então, alguns entendem 4, outros entendem 5. Porém, esses ministérios eles foram levantados, são pessoas escolhidas por Cristo para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para servir aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então, os ensinamentos que tanto as pessoas que foram levantadas por Cristo, como os próprios membros do corpo passam um para o outro, devem ser realmente fincadas dentro da Escritura. E isso nos faz trazer o tema que eu falei aqui anteriormente, bem no início do vídeo, que é batalhar pela nossa fé. Nós não podemos esquecer daquilo que foi deixado para nós. Não podemos esquecer daquilo que foi nos ensinado, não por meio de homens, mas por meio da palavra do Senhor, no qual nós fomos realmente lavados, nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. E não podemos deixar a nossa fé ser abalada por conta de ensinamentos que não são da parte de Deus. Devemos fazer sim essa avaliação, devemos sim fazer essa autoanálise para entendermos se realmente o que está sendo passado para nós é da parte de Deus. Ok, vamos cumprir, vamos fazer. Mas se não é, descartem, joguem fora.
E essa avaliação ela só é possível pautada dentro da palavra. Nós não vamos conseguir discernir se realmente é da parte de Deus ou não se nós estivermos alicerçados, aqui. Sabe por quê? Eu falo isso com todas as letras, porque o nosso próprio mestre, ele nos afirma lá no finalzinho do ensinamento do Sermão da Montanha, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Então tomem cuidado com o que escutam, tomem cuidado com o que praticam, porque nós não podemos fechar os olhos para dizer que todos que dizem ser cristão realmente são cristãos. Todos os que dizem ser evangélicos realmente cumprem o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Devemos ter esse senso crítico, entendendo que tudo tem que partir das Sagradas Escrituras. Tudo tem que partir do nosso Deus, que, através do seu Espírito Santo, habita em nossas vidas. Ele nos auxiliará a entender se realmente é da vontade de Deus ou se não é. Então, espero que esse vídeo ele traga uma edificação para a sua vida, mas é um vídeo de alerta, é um vídeo realmente para entendermos que o tempo do fim se aproxima. O nosso Rei, o nosso Messias, ele está voltando para nos buscar. Então, nós devemos entender que é necessário caminharmos com Ele, é necessário entendermos que aqueles que estão em Cristo realmente dão frutos através daquilo que Ele nos ensinou, que Ele nos deixou como fundamento, que Ele é o nosso fundamento. Então, caminhemos com Cristo, andemos realmente segundo a vontade e o querer do nosso Pai para realmente a nossa vida, para que o dia que Ele vier nos buscar, nós venhamos conseguir desfrutar da eternidade juntamente com o nosso Mestre. Então, fiquem com essa mensagem. Se você gostou, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que vai ajudar bastante no crescimento do mesmo. Assim como compartilhar o vídeo com outras pessoas que você conhece. Se você é novo aqui no canal, está assistindo o vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem outros vídeos aqui no canal com temas extremamente interessantes para a sua vida, para a sua edificação, para o crescimento espiritual da sua vida. Então, espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo e não esqueçam nunca, caminhar é preciso, parar, nem pensar. Forte abraço a todos!